caro amigo, minha cara amiga, aqui Dr. Fábio novamente invadindo o Vamos Estudar? Não. Hoje eu estou aqui apenas para contribuir com uma breve introdução à videoaula que já já vocês vão assistir, conduzida brilhantemente pelo nosso querido Dr. Sena. Nessa videoaula, o Dr. Sena, ele traduz, ele mastiga através de fluxograma todo arcabouço legal que envolve o monitoramento das cianobactérias. Conhecem as cianobactérias? E por que elas são tão importantes assim ao ponto de ter todo um monitoramento, uma série de ações desencadeadas frente à observação, à constatação de uma determinada quantidade, uma densidade de cianobactérias no nosso manancial? Não, então vou contar rapidinho para vocês. As cianobactérias, antigamente eram chamadas de algas azuis, porque elas são fotossintéticas. E houve durante um tempo uma confusão, achando que tratava-se de vegetais, mas não. Hoje sabe-se muito bem que elas são pertencentes ao reino Monera, ao reino das bactérias. Porém, são fotossintéticas. Muito provavelmente, os antepassados dessas cianobactérias, elas contribuíram positivamente na construção dos 21% de oxigênio que tem na nossa atmosfera. Porque são algas fotossintéticas, são bactérias fotossintetizantes que, portanto, liberam oxigênio, né? E hoje, elas são objeto de estudo e de atenção da saúde pública, porque, em sua maioria, elas têm a capacidade de, ou fisiologicamente, ou quando da sua morte, da sua lise celular, liberar para o meio toxinas, as chamadas cianotoxinas, substâncias letais quando ingeridas em determinadas quantidades por nós humanos. A mais conhecida, provavelmente, no meio do saneamento, são as microcistinas, cianotoxinas hepáticas, que destroem o nosso fígado, levando à morte. Daí a necessidade de monitorar a densidade desses micro-organismos, daí a necessidade de se verificar a concentração dessas cianotoxinas, e daí a premente necessidade de tomada de ações quando os valores extrapolam os limites toleráveis, os limites de segurança da saúde pública impostos pela Portaria 888. Então, meus amigos e minhas amigas, nessa videoaula, o Dr. Sena ele vai esmiuçar, ele vai trazer para vocês todas as etapas, todos os olhares, todas as fases que envolvem o monitoramento das cianobactérias e das cianotoxinas. É um trabalho hercúleo que ele fez, que só foi capaz de ser traduzido numa aula didática com uma excelência, graças à competência e à vivência dele em campo. Então, eu convido a vocês, meus amigos e minhas amigas, a assistirem cuidadosamente essa aula. Sejam vocês responsáveis técnicos por uma ETA, operadores de ETA ou estudantes concurseiros. É importante nós entendermos como que se dá esse monitoramento. Não fiquem constrangidos de ir e voltar o vídeo quantas vezes forem necessárias, porque é complicado. É um vai para lá, vai para cá, que parece que nunca tem fim. Daí, o Dr. Sena novamente ter tido a sagacidade de nos trazer uma aula muito bem estruturada. Então, fiquem com essa aula, aproveitem e espero que seja de um conteúdo de excelência, mais um conteúdo de excelência que a EcoClass deixa para vocês. Nos vemos por aí nos nossos bate-papos de saneamento ou nesses pitacos que a gente vai dar aqui no Vamos Estudar. Até mais. Agora vem a coisa boa, né? Esse aqui dá um nó na cabeça de todo mundo, isso aqui, né? No artigo 43, ele fala o seguinte: você pega um sistema eutrofizado como esse aqui, bem verdinho, né? Ou seja, cheio de algas. Então, ele fala o seguinte: para minimizar os riscos de contaminação da água para consumo humano com cianotoxinas, os responsáveis SAA e SAC, com captação de manancial superficial, devem. Então, está em vermelho porque devem, não é, olha, se der vontade, não, deve realizar monitoramento para identificação e contagem dessas células, né, de acordo com a tabela do anexo 12, considerando, para efeito de alteração da frequência de monitoramento, o resultado da última amostragem. O que fala o artigo 1º desse artigo?
Em complementação ao monitoramento do anexo 12, que está no artigo 43, deve ser realizada análise de clorofila no manancial com frequência mensal. Todo mês eu tenho que fazer lá. E aí tem outras coisas para serem feitas, tá? Então, vamos lá. Eu pego mensalmente, eu vou pegar a clorofila. Isso que a gente vai ver aqui é comum, tá? A gente aumentar a exigência de acordo com o que vai aparecendo outros compostos, tá? Então, eu vou pegar a clorofila mensalmente, né? Aí eu vou lá, analiso ela mensalmente. Se a concentração da clorofila for igual ou superior a 10, deve-se proceder nova amostragem para análise de fitoplâncton. Se na análise de nova amostragem, no fitoplâncton, for aparecer 10% ou mais de cianobactérias que vai estar dentro do fitoplâncton, você tem de realizar monitoramento semanal de cianobactérias no manancial, no ponto de captação. Puxa, entendi, mas não entendi. Mas tem mais coisa, tá? Mas é só isso aí, tem mais coisa pra caramba, gente. Então, vamos lá. No manancial, eu vou fazer mensalmente clorofila. Ele deu menor que 10 microgramas por litro de clorofila? Deu menor sim. Então, continua fazendo mensalmente, acabou a sua vida. Você está tranquilo, tá? Mas começou a entrar, ficou mais concentrado, entrou mais fósforo, sei lá, o que aconteceu, começou a aumentar a quantidade de clorofila. Ela deu acima de, igual, não precisa ser acima, igual ou acima de 10 microgramas por litro. Opa, o que eu faço? Vou lá coletar imediatamente, não vou esperar um mês. Eu saio o resultado hoje, eu sou obrigado amanhã a fazer uma nova coleta, ou já solicitar uma coleta para fazer fitoplâncton. Beleza. As cianobactérias, aí o biólogo vai dizer, não tem nada de cianobactéria aqui, tem 0. Opa, legal, joia. Então, continua fazendo análise mensal lá, tranquilo, não tem. Aí ele fala assim, não, tem cianobactérias sim, tem cianobactérias. Aí é outra pergunta. Tem mais de 10% de cianobactérias dentro dessa amostra que você pegou? Ele vai assim, não tem não. Tem aqui 8%, 7%, 9%. Opa, continua fazendo mensalmente análise mensal de clorofila. E é óbvio, se der acima de 10, tem de fazer fitoplâncton, fazer essa mesma coisa aqui, tá? Não, aí ele foi lá, não, deu acima de 10%, acima ou igual, né? Opa, deu acima. Agora a coisa começou a ficar mais interessante, né? Eu tenho de proteger quem eu estou servindo essa água. Eu vou realizar um monitoramento semanal de cianobactérias no manancial. Semanal, tá? E aí eu posso até parar de fazer essas outras análises aqui, tá? Mas vamos continuar aqui. Eu vou continuar, aí eu vou fazer semanalmente cianobactérias no ponto de captação. Opa, é só isso? Acabou, doutor? Não, né? Se fosse fácil, né? Não estaria a gente aqui para dar aula para vocês, né? Então, eu estou lá. Eu estou fazendo, deu tudo aquilo que eu falei e está começando a monitoramento semanal no manancial. Aí a primeira pergunta que se faz é, a quantidade de cianobactérias é maior que 20 mil células por ml? Aí ele vai assim, não, está menos do que 10 mil células por ml. Opa, legal, então continua fazendo análise, né, semanal das cianobactérias e continua fazendo também a análise opa, agora deu uma engasgada aqui, do fitoplâncton, né, para que você veja se já não diminuiu a concentração de clorofila de 10 microgramas por litro, tá? Porque você fez, de repente, foi só um susto, tá menor que 10, deu 10 mil, tá? Então eu continuo fazendo aquela semanal, deu menor que 10. Opa, então volto a fazer as minhas análises de clorofila mensalmente, tá bom? Mas enquanto a condição de clorofila estiver acima de 10, eu sou obrigado a fazer semanalmente a análise de cianobactérias no meu processo. Tenho de continuar fazendo, tá? E vou vendo se tem a mais ou menos do que 20 mil, tá? Então, se está tranquilo aqui, beleza, eu vou continuar fazendo o monitoramento mensal de clorofila. Não, aí o problema ficou maior. Opa, deixa eu ver aqui.
ele deu acima de 20 mil células por ml, tá? E aqui tem um detalhe que é importante. E entre 10 mil e 20 mil? A portaria, ela é omissa. Ela não fala nada, gente. Então, ela fala, ela é acima de 20 mil, aí você faz isso. Ela é abaixo de 10 mil, você faz aquilo. E no meio, entre 10 mil e 20 mil. É um limbo aí, tá? Para garantia das pessoas, eu faria análise semanal de cianobactérias. Eu faria isso se for responsável, tá? Mas existe um limbo aí que não está bem esclarecido na portaria. Se a concentração de cianobactérias no manancial for acima de 20 mil células por ml, você vai ter de fazer cianotoxinas, microcistinas, saxitoxinas e isso dá para enrolar a língua, né? As cilindrospermopsinas, tá? Aonde? Também lá no manancial, de forma semanal. Olha bem que a coisa apertou, tá? Então, eu estava fazendo análise mensal, aí ela deu acima lá da concentração, eu começo a fazer semanalmente cianobactérias, se as cianobactérias deu acima de 20 mil, eu começo a fazer semanalmente as análises de cianotoxinas, né, microcistinas, saxitoxinas, para ver semanalmente lá na minha área. E vou comparar uma tabela que está aqui. Concentração extremamente baixa. Então, por exemplo, a microcistina, ele é, no máximo, 1 micrograma por litro. Tá? E detalhe, qualquer um deles, tá? Então, fazendo a análise dos 3, e só um deles deu acima do limite. Tá? Deu acima desse limite. Não precisa ser os 3. Um deles deu acima, você vai ter de fazer já todo o procedimento que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Se todos eles deu abaixo, eu analisei e está todos uma boa, está todos abaixo de 1 e 3 microgramas por litro. Estou tranquilo, né? Então, beleza. Então, continua, eu parei, acabou? Não. Você continua fazendo análise semanal de cianobactérias, fazendo esse ciclo aí, até que você não tenha a quantidade de células altas que podem levar ao risco de morte das pessoas. Tá? Você vai ter que fazer isso, é obrigação. Aí você fez lá e deu acima, qualquer um deles, não precisa ser os 3, qualquer um deles. Não, problema, deu acima. Aí a coisa fica interessante também, muito interessante. Você vai começar a fazer na saída também da sua ETA, do seu filtro, tá? A concentração dessas cianotoxinas. E você vai comparar com a tabela novamente. Então, olha bem, já piorou. Eu estou fazendo na água bruta, qualquer um deles deu acima do limite, você vai começar a analisar também na saída. Você quer ver se o seu sistema, por algum processo de adsorção, algum processo de oxidação, eliminou aquele composto. Puxa, qualquer um desses aqui, todos estão abaixo, beleza. Qualquer um deles deu acima, qualquer um, tá? Sim, aí a coisa apertou. Tá? Parada aqui, então, ruja tambores, aí é a coisa importante. Se vocês, para trás aqui, vocês dormiram agora, não tem problema nenhum. Agora acordem, tá? Acordem, porque é importante. Achou qualquer um desses concentrações, não importa que é 1,1 micrograma por litro. Acima do limite que está lá, você tem que avisar imediatamente vigilância sanitária, clínica de hemodiálise e indústrias injetáveis. Então, se você que é responsável pelo sistema de abastecimento de água, seja ela pública, que muitas pessoas, SAA, ou coletivo, SAC, faça o seguinte, primeira coisa, veja se naquele local onde você está servindo água tem hospital. Se tem hospital, vê se tem centro de hemodiálise. Ou uma indústria que trabalha com injetáveis. Tá? Já tenha isso lá numa tabela bem grandona, olha, e um sinal amarelo lá para todo mundo. E já deixa no celular, no descagem rápida. Primeira coisa que se der, primeiras pessoas que você tem que avisar são esses. Porque se isso for para a água, e se não tiver uma diluição suficiente, pode chegar e pode levar a óbito as pessoas. E você vai ser responsabilizado, certeza. Tá? Então, faça isso. Então, cuidado mesmo. E depois, quando eu falo depois, a primeira avisa a clínica de hemodiálise, né? Depois você avisa a vigilância, né? Você vai ligar para a hemodiálise, para a vigilância, mandar e-mail, formalizar, e aí eles vão conversar com você o que vai ser feito.
tá bom? Mas é obrigatório, tá? Pode ser que em casos maiores ele vai começar a exigir monitoramento na ponta de rede ou parar o abastecimento. Aí vai ser uma discussão uma equipe multidisciplinar para tomar uma decisão melhor ali, tá? Não, eu fiz entrada, está dando acima do limite, mas a saída está abaixo, todos eles, tá? Então, beleza, continuo monitorando semanalmente. Eu continuo esse fluxo aí até que o meu manancial volte a uma condição adequada de não ter cianobactérias no manancial, tá bom? Acho que é bem confuso, mas quando você seguir as setinhas aí, você vai conseguir entender. Tudo isso está na portaria, tudo está na portaria. Mas aqui é uma forma só da gente entender, porque a portaria manda para um lado, manda para o outro, manda para um lado, manda para o outro, e às vezes nos confunde. Então, aqui é uma forma que eu achei que depois que a gente para e olha aqui e segue as setinhas, dá para a gente... É uma coisa bem lógica para nós que trabalhamos com a área exatas, né? Aí, muitos anos atrás, se fazia muito, era muito comum a gente ouvir na televisão, olha, manancial tal, a Sabesp está jogando sulfato, aplicando produtos químicos no reservatório. Esse produto químico era, literalmente, o sulfato de cobre, tá? O sulfato de cobre, ele tem um poder algicida? Tem. Ele tem um poder algicida, ele mata as algas, tá? Mas no artigo 43, artigo 7º, fala o seguinte, em função dos riscos à saúde associados às cianotoxinas, é vedado o uso de algicida. Você não pode jogar, tá? Porque se você jogar e ela estourar, ela libera a toxicidade dela, tá? Então, não pode fazer isso para controle de microalgas ou cianobactérias no manancial. É proibido, tá? Salvo algumas exceções, tá? Existe uma resolução aqui do Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria do Meio Ambiente muito com a saúde também, né? Que ela fala o seguinte, que essa SMA SSRH 4 dispõe sobre a regulamentação das excepcionalidades para aplicação de algicidas. É exceção, tá? Exceção. Isso vale aqui para o estado de São Paulo, mas acredito que os demais estados também tenham coisas semelhantes. Não com esse número, mas tem coisas semelhantes. Então, é proibido, tá? Então, é uma excepcionalidade. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que foi feito, isso é um caso real, tá? A Sabesp, ela conseguiu, depois de muito tempo, acho que se me falha a memória, foi 2 ou 3 anos que a Sabesp tentou, junto com a CETESB primeiro e depois com o IBAMA, conseguir o uso emergencial de algicida num determinado reservatório. Tinha muita alga e precisava colocar isso. Então, foi permitido que a Sabesp jogasse sulfato de cobre e peróxido de hidrogênio durante 2 anos. Ou seja, ele teve que explicar tudo, por quê, mostrar as quantidades de águas, que tipo de água que tinha lá, concentração, dia de floração, tudo. Qual a concentração que ia jogar, onde ia jogar, como ia jogar, tudo isso. É um relatório de, não é força de expressão, 300 páginas, tá? E mesmo assim, tá? Em qualquer circunstância, o algicida nunca, em hipótese alguma, ele é aplicado a menos de 500 metros da captação. Então, é sempre acima de 500 metros, porque senão você vai começar a succionar, por exemplo, o peróxido, menos mal que o peróxido vai virar água e oxigênio. Mas o sulfato, você vai tomar cobre, né? Ninguém viu aí que cobre vai deixar a gente bem, né? Cobre faz mal para todo mundo. Então, você não pode fazer isso. Então, é uma exceção aplicar algicida, tá? E tem que ter aprovação de todos os órgãos. Apenas para exemplificar, o peróxido é usado para esses tipos de cianobactérias e o sulfato de cobre para outros tipos de bactérias. Não é pegar qualquer tipo de produto químico e jogar lá, isso é bom para tudo. Não é.